a multidimensionalidade da alma. Canalização através de Aberino por Rodrigo Roma. Olá, meus filhos e companheiros de caminhada vibracional. Venho me comunicar para lhes explicar o que será realizado nesse encontro de abril sobre a convergência vibracional dos corpos supradimensionais para realizar a unificação das frequências além da órbita terrestre, inserindo as outras realidades paralelas nesse processo de convergência. Na prática será estabelecido um fluxo unificado entre os diferentes cordões de energia dos fractais de alma, desdobrando desde o Eu Sou para todas as realidades biológicas no processo encarnacional. A estrutura do corpo biológico humano dentro do contexto energético da biosfera terrestre possui 33 frequências e estruturas vibracionais que são erroneamente chamadas de corpos ou 32 corpos, por falta de uma melhor compreensão do seu funcionamento junto às dimensões superiores da estrutura energética dos seres vivos. Para cada fractal de alma, o mesmo fractal direto do espírito, existe uma linhagem e variedade de estruturas que os humanos entenderiam como corpos, mas na verdade são equivalentes a rotinas de um programa entre o software e o hardware para que um computador e seus programas funcionem adequadamente. Se usarmos a classificação ensinada no método Melchizedek, além dos 32 corpos, existem outras linhagens. Esta é uma relação aproximada para que entendam que à medida que a consciência de vocês se conecta às esferas superiores de sua própria essência, novas frequências do corpo, como vocês dizem, vão se conectando para estabelecer as conexões superiores com a realidade da alma e espírito, e com isso do multiverso que existe além da matéria bariônica, que é realidade física e biológica, passando a vibrar e a vivenciar a energia da matéria escura e posteriormente na energia escura, e depois disso diretamente na própria antimatéria, entrando na energia morontial, onde realmente existe a denominada fonte que tudo é a dela. Se chega a outras paragens ainda além do próprio universo que foi gerado a partir do ponto crítico dessa energia denominada por vocês de Deus. Volto a repetir que essa descrição de corpos está errada, pois não existem tantos corpos assim, mas rotinas de um programa no cyberespaço, ou melhor, frequência alma, que representa todo o plano invisível do espírito desdobrado em alma e de ambos para os patamares de estabilização da realidade biológica de vocês. O fluxo da energia é então recebido e distribuído como vitalidade do plano monádico, irradiando a sustentabilidade para o Eu Sou e alimentando o espírito alma, que por sua vez irradia a energia que mantém viva a estrutura biológica encarnacional abaixo de nova dimensão, nona dimensão. Quando vocês chegaram ao quadrante de Naoshi e suas 49 galáxias, a maior parte de vocês estavam no plano existencial além da 12ª dimensão, na órbita da consciência do seu Eu Sou, estabelecendo os projetos que seriam necessários perante Naoshi e dos diversos filhos paradisíacos que estavam envolvidos nos projetos da dualidade existencial abaixo da 7ª dimensão, para cocriar os genomas que seriam colocados à prova pelos próximos 12 bilhões de anos da contagem terrestre. No entanto, essa estrutura não dependia apenas de cada um de vocês, mas de um contexto multifatorial de bilhões de outros seres, além dos interesses de Mika
e dos outros comandantes com os quais vocês estavam trabalhando muito antes de chegar a essa linha temporal do setor de Naoshi. Sim, vocês todos são os viajantes do tempo que saltaram distâncias de tempo e espaço enormes para poderem estar nesse momento vivendo na Terra e nos outros mundos que se encontram relacionados à Terra nesse momento. Muitos de vocês são provenientes do futuro relativo da atualidade terrestre em outros universos paralelos, e outros são de um passado que já foi aniquilado pela própria fusão de galáxias e universos inteiros, gerando com isso saltos quânticos, onde suas monadas se projetaram pela infinidade e dos universos para estabelecer um novo programa co-criacional com as propostas de Mika, Emanuelis, Metron, Chitari, Elia, Amarilis, Anrotak e muitos outros seres consciência além da realidade 35D que interage com sua monada, gerando os programas de ação do Eu Sou. A minha função foi justamente estabelecer essas rotinas de desdobramento de vocês entre os patamares de 22ª dimensão e 35ª dimensão, estabelecer abaixo disso os quadrantes de realidades essenciais para que o seu padrão de energia fosse estabelecido entre a 9ª dimensão até a 14ª dimensão. E dessa forma, paulatinamente iniciar o processo biológico abaixo da 8ª dimensão para dar início às realidades biológicas de Naoshi e suas 49 galáxias e aglomerados adjacentes. Toda essa diversidade e fluxo de energias ou frequências irradiantes, desde o plano mais alto até cada corpo biológico e seus fractais, serão unificados, identificados e sofrerão um processo de convergência e unificação no evento que será realizado pelo canal Rodrigo Fome e suas equipes espirituais da Supraconfederação, estabelecendo assim uma nova diretriz de ascensão e unificação com as suas outras realidades em condições de ascensão e unificação além do corpo criogênico, estabelecer as metas para as partículas ainda retidas no umbral, clones e quiumbais que estejam anexados ao seu padrão de consciência e metabolismo vibracional terrestre. Será realizada uma avaliação do seu processo terrestre e galáctico para estabelecer as conexões pertinentes aos seus corpos mais lúcidos e, com isso, a conexão e transmissão de energia e conhecimento para a ativação do corpo astral superior, mental superior. Serão feitos ajustes que vão determinar importantes mudanças internas para classificar vocês para o processo de seleção e invasão terrestre, colocando a atual realidade biológica encarnacional como sendo possivelmente a última etapa temporal. Os fatores que mais complicam o processo encarnacional são, na verdade, as encarnações holográficas de culpa, medo e, por consequência, de aprisionamento terrestre. O conceito do karma e da obrigação do seu processo reencarnacional na Terra pressupõe pagar essa karma, que na maior parte de vezes é holográfica, gerando pelos contratos de vidas passadas através das religiões e dogmas ritualísticos com os Anunnakis, Greys, Zetas, Reptilianos e outras culturas que visitaram e conviveram com as diversas humanidades muito antes do último dilúvio que ocorreu há uns 12.000 anos atrás, gerando o processo de aprisionamento encarnacional para estabelecer as suas necessidades tecnológicas e energéticas através da humanidade e de suas civilizações, pelo menos 150.000 anos de seu tempo. A Terra tem repetido o ciclo de Orione e copiado através de vocês muitos dos acontecimentos ocorridos nas colônias das
108 federações, repetindo os ciclos da dualidade, que são informações inseridas na memória celular da alma e não apenas no corpo biológico. Com isso, no processo encarnacional físico, vocês acabaram repetindo situações e ações do passado relativo que estavam impregnadas não apenas no genoma e na herança biológica dos seus diversos progenitores, mas também na alma e nos corpos sutis superiores que geram a conexão entre vocês e os outros planetas onde vocês encarnaram e ainda estão encarnados. E os filamentos de consciência ainda emitem ou transmitem esses impulsos de memória. A multiplicidade de cada um de vocês é realmente maior do que podem compreender, pois são parte de algo muito maior. Imagine uma pizza que foi dividida em 144 pedaços, sendo que essa pizza é o espírito, alma, e cada um desses 144 pedaços são vocês em diferentes corpos biológicos, planetas, tempo e espaço, sem terem conhecimento um do outro. No evento que será realizado, iremos trabalhar a condição de criar um caminho, um cordão de unificação, não apenas desses 144 pedaços, mas de todos os outros, além dessa frequência diretamente com a monada e outras estruturas para gerar o retorno à casa. Tenho estado próximo de vocês desde a sua chegada ao conjunto de Naoshi no início e depois me desdobrando com vocês para as diferentes realidades coloniais e nas federações como Nódia, Graciea, Pleiades, Sirius, Arcturus, Shaula, Antares, Deneb, Procyon, Pollux, Aldebaran, Canopus, Capella, Talseti, Tolimane, Vegaravivô, Argus, Alcione, Mintaka, Rigel, Rea, Arneb, Algol, Elnat, Agina, Omega Centauro, Criator, Eta Carina, Aspidiski, Avior Canopus, Mia Plácidos, Castor, Beta Sirius, Adara, Uezen Sirius, Betelgeuse, Bellatriz, Meissa, Hércules, M10-3, Altair, Aquila, Forma, Halt, Corona Borealis, Nunquis, Pica, Dourado, Cretus, Draco, Tubano, Pegaso, Cassiopia, Persio, Reca, Maldek, 2, Venus, Nibiru, M-78, M-22, Sagita, centenas de planetas e impérios nos quais vocês fizeram parte das antigas escolas de ascensão e reconexão de consciência entre a matéria biológica e a alma. Essas são algumas das mais destacadas linhas de existência das colônias e impérios estelares entre 3D até 6 dimensão, que formataram as rotas de navegação estelar, onde a Terra está incluída como caminho rotineiro de locomoção entre esse fluxo de estrela e seus diversos planetas, abastecendo a tecnologia dessas culturas e raças de recursos minerais e naturais que necessitavam e ainda necessitam. O processo encarnacional está diretamente relacionado às trajetórias de expansão e colonização desde os povos mais antigos até os mais recentes no processo de crescimento e desdobramento de novas moradas que foram sendo desenvolvidas através da evolução e surgimento de novas colônias criadas pelas diferentes potências galácticas da Via Láctea, assim como nas outras galáxias do conjunto Naoshi. Os 37 mundos de exílio que tanto se comenta são, na verdade, uma consequência natural do crescimento social e populacional da maior parte dos planetas mais densos entre 3D e 5D, que acabaram expurgando todos aqueles que não se enquadravam mais nas novas regras ou diretrizes sociais, criando um refúgio social e tecnológico que acabou gerando desdobramentos encarnacionais mais primitivos e com maior gradiente de durabilidade, como é o caso da Terra e dos outros planetas semelhantes. Devido ao uso indiscriminado da tecnologia
e da presença oculta dos inteligência artificial ou IA. Grande parte dessas sociedades acabou se tornando escrava e totalmente dependente da tecnologia inserida em seus corpos, e com isso a alma e o espírito acabou sendo negligenciada de forma significativa, modificando o fluxo de abastecimento, substituindo pelos hologramas de vegetação física limitada, como ocorre com a humanidade atual. A Terra é justamente um desses mundos onde os hologramas de aprisionamento estão constantemente ativados pela rede de TV e fluxo de ondas da Wi-Fi e equivalentes, mantendo seus hologramas ativos, com isso a impossibilidade de ascensão e reconexão com o plano superior de vocês mesmos. Por isso a humanidade tem ampliado sua negação ao plano espiritual verdadeiro, que inclui a questão da vida em outros mundos e se escondido em falsas religiões que prometem a salvação que nunca virá, pois ela só pode ser real quando sintonizada pelo seu coração e suas atitudes, pois o universo trabalha através do que você emite e do que você recebe. Chama-se isso de ação e reação. Como pode haver salvação para quem emite desarmonia já em seus pensamentos e possui atitudes conflitantes? Quando treinei vocês nas esferas das dimensões superiores, antes de iniciarem sua jornada em matéria biológica, o gradiente de percepção de vocês era muito amplo, incluindo a percepção do seu eu sou e do conjunto de energias que o envolve. Mas quando passaram para a materialidade, a maior parte acabou sendo aprisionada pelos hologramas a diferentes matrizes de controle de cada sociedade que vocês foram ajudar a estabelecer um patamar mais harmônico de vida e manifestação. Eu mesmo acabei me desdobrando para realidades materiais, para sustentar as escolas herméticas, para gerar oportunidade de ascensão e resgate da consciência de vocês, conforme era possível, o que foi um sucesso em alguns locais e um fracasso em outros, decorrente dos jogos de interesses da dualidade estabelecida em cada realidade planetária, gerando a convergência para as diferentes realidades da Terra e de outros mundos relacionados dentro e fora dessa rota de navegação mencionada acima. Por essa e outras circunstâncias, durante os 3 dias de Encontro Internacional de Cura Quântica Estelar, serão realizados ajustes e conexões importantes para cada participante, estabelecendo a nova estrutura dessa rede neural e do que podemos definir como a tecnologia da alma e espírito, e assim co-criar, a partir do fluxo superior, uma linha de reconexão com o fluxo do corpo físico, perispírito e o corpo astral inferior, gerando um alinhamento e sobreposição com os outros fractais e planos de consciência adjacentes, não apenas na Terra, mas em todo o histórico encarnacional desta rota encarnacional dos últimos 12 bilhões de anos terrestres. Cada um de vocês na realidade terrestre possui o que é definido como linha de ancestralidade, que são entidades do plano astral relacionadas às suas encarnações anteriores, que podem ser chamadas de anjos da guarda, orixás e outras definições conforme a linha religiosa que se emprega. Essa linhagem ancestral está associada ao fluxo encarnacional de cada um de vocês e aos hologramas, karma, dharma e tudo que esteja relacionado com o estar na Terra e com a missão que cada um tem pela frente. Mas esses ancestrais também estão aprisionados aos hologramas pessoais deles, de sua própria época e linha encarnacional. Em média, cada pessoa carrega direta e indiretamente cerca de 28-32 entidades na linhagem de ancestralidade, que acabam sendo treinados dentro dos diferentes patamares e frequências do ancoramento da CQI, sendo sintonizados pela Ordem Santa Esmeralda. Quando essas entidades são sintonizadas pelas equipes espirituais superiores definidas por vocês como coroados,
tronadas e mestres ascensos, cada um passa por um processo de limpeza e remoção de seus próprios hologramas e carga kármica atrelada, e com o tempo eles passam a ajudar cada um de vocês como verdadeiros anjos da guarda, e ao invés de cobrar, ajudam a limpar contratos e remover as pedras do caminho, na medida que a consciência de vocês permitir ao empregar o ancoramento de forma diária e consciente de sua existência. Eu tenho atuado junto a essa conexão entre alunos da fisicalidade e o ancoramento para estabelecer em vocês uma nova percepção e consciência em relação ao plano da espiritualidade e ao processo pessoal de liberação holográfica da Terra e do passado relativo ao contexto galáctico Terra, que envolve milhares de anos de história e histórias e conexões extremamente complicadas no fluxo temporal de uns 5 bilhões de anos do seu tempo. A relação entre cada um de vocês com sua própria linha de ancestralidade tem relação direta com o fato de ainda estarem aprisionados na Terra, na sua rede de hologramas e a própria matriz de controle, como dizem, gerando ainda mais hologramas de aprisionamento e de resgates a serem realizados, muitos dos quais, na verdade, nunca serão realizados, pois nunca existiram. Sempre foram mentiras holográficas de aprisionamento no campo eletromagnético da Terra, devido aos contratos com os extraterrestres que colocaram vocês no planeta desde o início de sua jornada na Terra. Conforme os processos que se envolveram nas federações e na Grande Guerra de Orion, que tem muita semelhança com a saga Star Wars, muitos dos sonhos de vocês e a busca por realizações acabam se tornando uma realidade astral no processo encarnacional, iniciando assim o jogo de hologramas que vocês mesmos criaram, sem perceber o aprisionamento que isso gerou. Novamente insisto, assim como meu irmão Rodrigo Romo, que não estamos falando de culpa ou culpados, mas sim de um efeito cumulativo de erros e de questões emocionais que acabaram gerando maiores efeitos do processo holográfico e com isso sofrimento e aprisionamento para alguns e domínio e poder para outros, mas todos presos na estrutura material dos corpos biológicos e se afastando do gradiente de sua alma e espírito, afastando-se de sua verdadeira origem. A questão é que quando uma alma e espírito mantém-se além do tempo necessário na materialidade bariônica, ela acaba estagnando. O processo de crescimento nas outras esferas do próprio Eu Sou e da monada, gerando bloqueios no fluxo para as outras dimensões superiores, onde existe a interconexão entre todos os fractais. Vou abordar um tema delicado e muito controverso entre os próprios filhos paradisíacos e os membros da ordem Lanonadek, que é justamente a realidade física da matéria bariônica, que é um experimento relativamente novo no universo, pois antes dessa estrutura atômica existir, o universo e o próprio multiverso era composto de antimatéria e energia morontial e além, onde só existia a forma da energia da consciência dos seres incriados e de suas próprias criações e manifestações, muito além da própria estrutura da alma e espírito. Sendo eu sou o elemento de energia matéria mais densa do universo, onde existia o experimento da cocriação sutil no elevado plano astral, para simplificar para vocês. Quando ocorreu o colapso da energia e da própria antimatéria nas esferas além do campo eletromagnético de Ravona Shantar, acabou se formando uma nova proposta e polaridade de partículas que foram desacelerando sua velocidade. Por consequência, energia e massa foram criando o que vocês entendem como materialidade bariônica em seu universo. A velocidade da luz nunca foi constante, como os físicos terrestres acreditam, pois ela depende da densidade do meio no qual se propaga, o que muda gradualmente conforme o campo energético e eletromagnético de cada setor do universo ou do espaço sideral entre os aglomerados de galáxias
ou clusters, como classes, como seus cientistas definem. Quando essa matéria foi formatada e se estabilizou, os membros mais antigos das classes colonizadoras e exploradoras do universo morontial criaram a ordem Lanonadek para dar um impulso existencial e se tornaram os primeiros executores dos projetos de engenheiros cósmicos, que são os Voronadek. Voronadek, que já possuíam essa função antes da formação do conjunto Ravona-Shantar. Assim, esses mestres da criação acabaram ocupando na maior parte das referências cósmicas do multiverso a condição de deuses criadores, pois de fato eles são os mais antigos, mesmo antes da chegada dos filhos paradisíacos e outras estruturas hierárquicas do multiverso material, ocupando os cargos referentes às diretrizes das leis cósmicas, reverenciando-os nos estudos que Rodrigo Romo apresenta como os tronados sublimes luminais ou tronados maiores, que são o alicerce de todo o universo material, onde o processo encarnacional foi gerado para a chegada do desdobramento dos filhos paradisíacos. Sim, meus filhos e irmãos, na linha das verdadeiras hierarquias, os filhos paradisíacos chegaram muito tempo depois dos tronados no universo da materialidade, pois eles representavam a evolução de monadas e de suas supramonadas que tinham evoluído de outros planos de existência do multiverso antes, durante e depois da formação da estrutura dos 144 superuniversos e suas milhares de possibilidades definidas como multiverso, cruzando a linha temporal do universo para vivenciar a criação e as possibilidades na fisicalidade. Com isso, esses filhos paradisíacos e muitas outras classificações de energia acabaram entrando no processo encarnacional da matéria biológica e tendo a condição desse tipo de experiência. O processo encarnacional foi iniciado desde as frequências mais elevadas para as mais densas, ou seja, foi iniciado, na verdade, entre sétima dimensão e nona dimensão, depois foi densificada para a quinta dimensão e sexta dimensão, e com o tempo chegou na esfera de quarta dimensão, sendo a base para estabelecer os parâmetros do experimento biológico mais denso que vocês entendem por terceira dimensão. Depois de muitos bilhões de anos, foi adicionado o fator externo à materialidade, que é o fator morontial, onde entra o projeto pessoal de Mika e suas ordens pessoais desdobradas no processo cósmico entre 9D e 7D inicialmente, que com o projeto Vega Avior foi inserido para 5D e nos cerca de 7 mil de planetas morontiais de Nebadone inseridos na proposta de 3D e 4D, sendo que na Via Láctea existe cerca de 400 planetas similares à Terra nesse quesito. Depois do sistema da estrela de Vega, que foi inserido em Naoshi, centenas de outros projetos complementares e paralelos foram realizados pelo comandante da Ordem Lanonadek e pelas poderosas federações que estabeleceram elevados patamares de poder e de consciência, preferindo manter seus impérios na fisicalidade e não retornar mais para sua origem cósmica espiritual. Desta forma, o experimento material acabou saindo do controle e do programa original pois milhares de filhos paradisíacos e tronados escolheram ficar no controle da fisicalidade e não mais retornar para a origem morontial de onde são provenientes, criando estruturas piramidais de controle do universo material e biológico do multiverso conforme a necessidade. Volta a se alientar que nesse jogo cósmico de xadrez não existe o bem
o mal nem a culpa, pois se manter no fluxo da existência material, possui um tempo limitado à estabilidade atômica para sustentar a fisicalidade bariônica. Mas quando isso acabar, todos vão retornar de uma forma ou a outra à sua origem. A questão não é essa, mas o fato de vocês estarem aprisionados nos hologramas da fisicalidade, sem saber da verdade. Para estabelecer o verdadeiro conhecimento e a denominada mestria, é imperativo que entendam e conheçam a verdade do jogo, para dessa forma poderem tomar suas decisões com bases reais e não holográficas, baseadas no medo e na culpa que foi fabricada no psyche de vocês nos mundos de exílio e em centenas de planetas da 108ª Federação e dos outros grupos do poder. Assim, a questão da multidimensionalidade da alma e espírito é muito mais abrangente e complexa do que se imagina pela percepção humana, que ainda se baseia na estrutura cartesiana linear de tempo e espaço, acreditando-se que o processo encarnacional possui essa mesma estrutura. Um grande engano, na verdade, pois todos vocês são viajantes temporais no que se diz respeito ao deslocamento encarnacional biológico. A estrutura cósmica da consciência está interligada à rede morontial do universo, além da esfera da 15ª dimensão, e somente aqueles que conseguirem essa conexão vão poder usufruir dela, estabelecer uma linha biológica encarnacional mais equilibrada, fora das manipulações do jogo de poder daqueles que ficaram aprisionados na esfera da quinta até a 6ª dimensão, que coordenam as federações e grupos de poder na polaridade holográfica. Quando vocês entenderem e aprenderem a sentir esse processo, sua conexão vai permitir que os demais corpos que já comentamos realizem conexões similares à rede de axônios do sistema neurológico do cérebro, e com isso os corpos ou frequências da alma e espírito vão se conectando e realizando as transferências de informações que ativam as modulações bioquímicas do corpo material e astral, gerando assim um alinhamento do fluxo de codificações direto do módulo monádico de cada um de vocês, criando a conexão natural com a rede neural de todos os fractais de alma que se enquadram com o padrão mais elevado do seu eu sou e com toda a rede cósmica que isso representa. De forma independente, se vocês desejam ou não ter mais essa experiência na fisicalidade abaixo da 9ª dimensão, serão processos biológicos mais equilibrados e harmônicos, em sintonia com sua alma e espírito e eu sou, gerando o compartimento das informações para todos os membros dessa rede neural espiritual cósmica. A minha partícula denominada Yaberin esteve presente em muitos desdobramentos e ajudou as equipes de Lanonadek, tronados nos mecanismos de acoplamento na fisicalidade de milhões de consciências que desejavam realizar o processo biológico que seria iniciado e vivenciado de forma única pelos candidatos que estavam se alistando no projeto da matéria bariônica. O multiverso possui capacidade para projetos e realidades ilimitadas pela percepção humana, mas o seu tempo é limitado à existência de energia para manter a matéria estável em seus desdobramentos atômicos subníveis que estimulam diversas realidades, desde as rochas até o plano das realidades biológicas. Nesse encontro que realizaremos, estarei presente junto de todos vocês, ajudando nos procedimentos que os mestres de fraternidade brancas das outras estruturas como Ordem de Santa Esmeralda, Ordem Micaélica, Ordem Temporal, Ordem Amarelis e muitas outras estarão realizando para colaborar no conjunto de informações e energias do plano maior, para cada um de presentes no plano físico e no plano astral. Eu mesmo estarei nessa função junto às diferentes frequências entre a fisicalidade e as diversas linhas do astral, para estabelecer um novo patamar de funções no plano astral e ativação dos seus corpos superiores.
estarão presentes a maior parte dos comandantes da 108 federações, o comandante da Supraconfederação, mestre de diversas organizações, cúpula de cristal, ancoramento, sua linha de ancestralidade, mestre de Aruanda e do plano intraterreno e interoceânico para estabelecer os futuros projetos com cada um dos presentes e assim um novo ciclo na vida de cada um, para estabelecer a transmigração de consciência e energia entre o corpo morontial e os corpos inferiores até o plano físico. Bom, meus filhos e amigos de jornada, cada um de vocês já irá expressar mudanças positivas e muitas quebras de contrato do passado que gradualmente vão se estabelecer de forma positiva na sua caminhada física terrestre e nos planos do astral, onde esses contratos mantêm vocês aprisionados no fluxo holográfico da Terra, gerando o término do processo biológico de forma harmônica, sem culpa, medo e cobranças do passado. O efeito do que será realizado não será notado, pois todos no início imediato, mas no plano astral será bem mais rápido devido à quebra de contrato com os Anunnakis que outros comandantes extraterrestres, pois será realizado o Conselho Estelar, junto desse evento em planos paralelos entre a 4ª dimensão até a 8ª dimensão, estabelecendo novos parâmetros e rompendo contratos para todas as partes envolvidas, gerando um movimento de libertação e assim mudanças fundamentais nas suas funções e atribuições no plano astral se farão presentes e reais de forma imediata. O Conselho Shamuna irá enviar seus representantes no plano astral, elevado para ajustar essa questão dos contratos e dos hologramas, para estabelecer uma nova linha a ser definida para cada um dos participantes no plano físico e no astral. Podemos definir que esse evento será como um concílio de negociação entre os diferentes comandantes e fações junto aos mestres maiores para resolver as questões que ainda estão pendentes decorrentes dos hologramas e mentiras do passado e da colonização terrestre e das federações com as quais vocês mesmos se envolveram no decorrer de sua linha encarnacional biológica estelar. Assim, a linha de ancestralidade, cada um estará presente para receber o seu induto estelar e terrestre e sair do fluxo holográfico em suas consciências e com isso sair do aprisionamento terrestre na barreira de frequência que está diretamente inserida nessa vibração holográfica que é codificada pelos implantes que vocês possuem na estrutura biológica do seu organismo há milhares de anos. A energia e o pulso que é emitido pela barreira de frequência está ligado até uma frequência de 5ª dimensão e um pouco mais, codificado na corrente sanguínea humana e do plano astral, através de microimplantes ou, como vocês definem, de nanotecnologia, que estabelece o pulso de aprisionamento até mesmo do corpo astral inferior, nessa rede neural que estimula os hologramas e impede que vocês saiam da Terra. Todos os mundos de quarentena possuem um equivalente a essa barreira que a Terra possui para impedir que as almas e clones possam sair e se rebelar contra o sistema de controle que foi criado pelas federações e seus interesses políticos há milhões de anos. Muitos assuntos serão trabalhados e averiguados pelo Conselho Shamuna e pelos membros da Supraconfederação para estabelecer uma nova rota para cada um dos presentes, todas as frequências além do conceito humano do bem e mal, colocando um fim em muitos hologramas para dar início a uma nova jornada da convergência, de unificação e harmonização para todos os envolvidos presentes nesse encontro de abril de 2017. Será estabelecida uma nova fase para cada um de vocês e a sua linhagem terrestre de ancestralidade e também para a linhagem de ancestralidade estelar junto às federações e aos outros grupos de poder ligados às realidades de seu corpo criogênico e desdobramento da alma e espírito e sua ramificação de fractais. Assim, para cada um serão momentos fundamentais
que vão redimir sua caminhada, e questões planetárias e estelares que serão mediadas pelo Coronandex Chitari, diretamente com as equipes que estão sob a sua soberania e os membros da Ordem Micaélica, ajustando muitas coisas que já foi prometida e nunca foi cumprida pelos hologramas presentes na percepção mental e emocional de vocês. Estarei junto para amparar e ajustar aquilo que cabe à minha função, por ter acompanhado muitos de vocês na sua jornada biológica. Nessa fase da Terra estarei sustentando nas escolas herméticas as atribuições de libertação e reconexão de cada um de vocês através do fluxo de energia de sua chama trina, que será codificada pelos processos vibracionais renovadores que estarão sendo disponibilizados pelas equipes maiores durante os 3 dias de evento, 7 dias de 21 dias após, gerando assim um momento de inflexão temporal para estabelecer as metas no plano astral e físico para cada um de vocês e sua linhagem de ancestralidade, criando um novo foco para cada um que se manifestará no processo mediúnico e mental em todas as frequências da vida, sejam elas físicas e astrais, criando um salto de quantum de energia e servindo de base para futuros projetos e eventos que terão um efeito similar num desdobramento dos acontecimentos terrestres que a humanidade ainda vai gerar no seu futuro paradoxal e linear, conforme as escolhas que serão realizadas no campo da política internacional e das ações de cada um de vocês, controlado pelo SGS e pela matriz de controle e seus desdobramentos na vida de cada um de vocês. SGS quer dizer secreto governo oculto. Bom, meus amados, fico por aqui e já os acompanho nas esperas das diferentes dimensões do plano astral e das escolas etéricas. Estarei na paz e na harmonia da vossa chama trina para estabelecer a nova morada de cada um. Eu sou uno com vocês na fonte que tudo é. Yaberino.